Então agora vamos dar mais uma definição. Então, por exemplo, eu vou te dar uma superfície e vou falar assim, olha, a normal que está sendo escolhida é essa. E você tem que trabalhar com essa normal. Certo? Em muitas situações, a gente vai se referir a essas normais como sendo, tendo alguma propriedade física ou geométrica. Por exemplo, no caso dessa daqui, essa normal aqui, nós vamos chamar exterior. Por quê? Exterior. Normal exterior. Por quê? Aponta para fora da superfície. Essa daqui é a normal interior. Certo? No plano, por exemplo, a gente poderia falar assim, olha, eu vou escolher uma normal N, tal que o produto interno com N com o 001, que é o vetor, né? Vetor do eixo Z, isso é negativo. Então, qual normal que eu estou escolhendo? N1 ou N2? N2, tá certo? Então, isso vai aparecer em praticamente todos os problemas. Ou é dada essa normal, ou vocês vão ter que escolher. E todos os teoremas que nós vamos ver agora, daqui para frente, eles dependem de todas essas escolhas. Certo? Agora vamos supor o seguinte. Então agora vamos realmente começar com as integrais. Vamos supor S, então, superfície parametrizada, regular, tá? E vamos supor que S está contido em um certo domínio ômega. Então a superfície S está contida em um certo domínio ômega. Tá? E suponhamos F uma função de ômega em R contínuo. Então, olha, agora eu tenho uma situação que é a seguinte, eu tenho uma superfície parametrizada, regular, aqui não estou supondo que ela é orientável, pode não ser, tá? E estou dando uma função contínua, definida em ômega, que é um domínio, mas, em particular, ela está definida sobre S. Certo? Então, nós temos a seguinte definição. A integral do campo escalar F sobre S é a seguinte integral. Eu vou dar a notação e a definição dela, tá? Notação e definição. Então, sobre S é a integral, que a gente vai denotar assim. Integral de f ds sobre S. Então, esse símbolo é o que a gente chama de integral do campo escalar F sobre S. E ela é definida, essa integral, ela é definida da seguinte maneira. Então, isso aqui é uma definição, tá bom?
O que vem à direita é a definição disso. Isso é a integral dupla sobre U de f calculado em x de UV multiplicado por XU vetor XV calculado em UV du dV. Então, essa é a integral que nós chamamos do campo escalar, integral do campo escalar F sobre a superfície S. Tá? F aqui a gente diz que é um campo escalar porque nós estamos associando o valor dessa função a cada ponto da superfície S. Então, é um campo escalar. Certo? Bom, alguém pode me dar exemplo desse tipo de integral, da utilidade dessa integral? Ainda bem que ele lembrou. Ele perguntou isso. Então, essa daqui, se você olhar a função f como ρ, a densidade, por exemplo, superficial em cada ponto, isso dá exatamente a massa da superfície. Certo? Então, agora a gente sabe calcular, não é só em plano, mas em superfície também. Basta que o f seja uma densidade. Claro? E podemos calcular centro de massa, Bom, a gente pode calcular o centro de massa calculando o quê? Os primeiros momentos. Quem são os primeiros momentos? Multiplica por x, tá certo? E usa exatamente as mesmas fórmulas que nós temos. Certo? Então, vale tudo aquilo que a gente fez em aula anterior. Então, isso é a integral de um campo escalar, F. Ela é útil, tem bastante aplicações, mas a próxima definição é que vai ser o centro de estudo da gente. Tá? A outra definição é a seguinte. Agora, vamos supor, vamos manter uma superfície parametrizada, regular, tá? Então, S x de U regular orientável com orientação que eu vou indicar assim, N de UV, mas o significado disso eu deveria escrever assim, X de UV, mas eu não vou escrever. Tá? Em vez de escrever isso, eu vou escrever isso. Isso aqui significa o quê? Significa uma normal unitária, normal a superfície unitária, em que ponto? No X de UV da superfície. Certo? Só que eu vou resumir e escrever assim. Tá bom? Ok. Definição, então. Bom, vamos supor também que você tem F, um campo vetorial. Campo vetorial contínuo, pelo menos contínuo. Ele está definido em algum domínio que contém a superfície. Certo? Então, agora a definição. A integral do campo vetorial
com fluxo de F através de S. Então, eu vou definir a integral do campo vetorial F, que também vai ser chamado fluxo de F através de S. Então, a notação dela é a seguinte. S, F, ponto, N. N quem é? É a normal dada, escolhida, em cada ponto. Certo? ds. Isso o que significa? Isso agora é só traduzir da mesma maneira. Isso é exatamente a integral dupla sobre U de quem? De F calculado em X de UV, produto interno com N de UV, tá? E aqui entra novamente DU dV. Não estou escrevendo a variável UV aqui, tá certo? Deve ser subentendido. Aqui eu escrevi. Então, essa é a integral do campo vetorial F sobre F. Ou então, o fluxo de F através de S. Então, ela envolve um produto interno aqui. Tá? Envolve um produto interno. E aqui eu vou fazer uma observação que diz respeito ao seguinte. Essa normal que aparece aqui, ela, presta atenção, essa normal, a rigor, não tem relação com essa normal. Não confundir. Essa normal dada, ela é prefixada antes de qualquer parametrização. Eu vou dar uma superfície e vou dar uma normal. Então, o que pode ocorrer entre essa normal e essa normal que vem da derivada da parametrização? Elas podem ser diferentes ou podem coincidir, porque tem duas, certo? Tem duas normais. Aí você parametriza a superfície, pode ser que coincida ou não com essa normal. Certo? Então eu vou complementar isso que eu estou falando para simplificar um pouco as contas. E aí vocês não precisam se preocupar tanto em escolher a parametrização certa. Qualquer parametrização é suficiente para calcular, desde que você interpreta corretamente a normal. Então, a observação é a seguinte. A normal N de UV pode ou não coincidir com a normal derivada da parametrização. Quer dizer, a normal derivada da parametrização é essa daqui. Certo? Entretanto, o que vale é o seguinte. O N de UV, ele vai ser mais ou menos o XU vetor XV norma de XU vetor XV. Vocês concordam com isso?
ou ele coincide com aquela normal prefixada, já coincide com a normal, ou se não coincidir, é o oposto, porque só tem duas orientações. Certo? Bom, mas em qualquer caso, logo, podemos escrever o seguinte. A integral que a gente vai ter que calcular muitas vezes, vocês vão ter que calcular muitas vezes, ela fica da seguinte maneira. F, escalar n, S sobre S, ela é. Então eu vou colocar no lugar do n, da normal dada, vou colocar as duas possibilidades, mais ou menos. Tá? Então ela fica mais ou menos a integral sobre o f de xu, xv, produto. Agora eu vou pôr a normal que vem da parametrização. Xu vetor xv dividido pela norma, xu vetor xv. Agora, pela definição, você tem que multiplicar por xu vetor xv tu dv. Então, na verdade, você economiza um pouquinho com essa observação, que é o seguinte, a integral acaba ficando como f de xu xv, isso aqui cancela, produto xu vetor xv du dv. E aqui o sinal mais ou menos. Agora, é claro que quem for calcular uma integral e me entregar isso daqui vai perder quase toda a questão. Com mais ou menos. Porque a escolha você tem que escolher, você tem que fazer a escolha. Então, o sinal deve ser escolhido. Não me venha com duplo sinal nessas integrais. Certo? Porque se você fez a parametrização e você tem que checar se ela coincide ou não com a sua normal prefixada. Se coincidir, ótimo, você não tem que fazer nada. O sinal é mais. Se não coincidir, você tem que trocar o sinal. Tá certo? Uma questão só de conta. Não tem que fazer. Aqui você não tem que calcular a norma. Tá? Certo? Então, um sinal deve ser escolhido. Porque uso mais quando? Quando isso coincide com a sua parametrização, a normal vinda derivada da parametrização. Uso menos quando for o contrário. Certo? Agora vamos começar com exemplos. Olha, nós temos, assim, eu tenho uma série de exemplos que é para vocês trabalharem em aula. Agora, se eu achar que vocês não estão trabalhando, eu simplesmente vou passar para a matéria para frente, tá bom? Então, eu espero que vocês trabalhem. Porque aí vocês ganham tempo, aprendem na aula, certo? Então, vamos começar com alguns exemplos bem simples. Então, seja S a fronteira do sólido. E tem exercícios que vão ter que fazer tudo. Vocês vão ter que
parametrizar, tá certo? Achar as normais e calcular as integrais. Então, realmente, tem bastante coisa para fazer. Então, vamos supor que essa é a fronteira do seguinte sólido. C, x, y, z, x2 mais y2 menor ou igual a 4, 0 menor ou igual que z, z menor ou igual a menos x mais 3, calcule a integral sobre S de Z2 dS. Bom, eu estou só escrevendo agora esse símbolo. Isso, apenas com esses símbolos você já deve decidir que tipo de integral que é. Tá? Então, que integral que é? O campo escalar. A nossa função f é o z quadrado. É a função que leva x, y, z em z quadrado. Certo? Segundo, ó, aproveite os exemplos. Vamos trabalhar e estudar, se tiverem dúvidas. Certo? Então, olha, facilita, não vou dizer que não facilita. Facilita se você enxergar a superfície, certo? De certo modo. Né? Em alguns casos não precisa, mas, por exemplo, aqui é uma superfície relativamente simples. Então, se você souber o que você tem como superfície, dá para imaginar as partes dessa superfície, né?